Shalom, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais uma Salmoterapia, onde a gente expõe nosso coração a Deus por meio de um salmo e Deus expõe o coração dele a nós por meio de um salmo. Hoje nós estamos no salmo de número 46 e vamos aprender a pausar. Salmo de número 46, está escrito assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio presente na adversidade. Por isso não temeremos. Embora a terra trema, os montes afundem no coração do mar, embora estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Aí tem uma pausa. Verso de número 4. Há um rio cujos canais ou cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus está nela, não será abalada. Deus vem ao seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Tem mais uma pausa. Verso de número 8. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar, ou aquietem-se. Saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. E o salmo termina com mais uma pausa. Salmo 46 possui uma característica interessante. Em meio a um contexto de batalha, de guerra, ele cita 3 pausas. E essas pausas separam 3 partes deste salmo. E nós vamos dividir este salmo em 3 partes. E é como se cada parte fosse revelando algo novo sobre Deus. Cada pausa revela algo novo sobre Deus. Primeira revelação, primeira parte, antes da primeira pausa, está explícita na expressão Deus é. Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Perceba que a revelação primária de Deus não é o que Ele faz, a revelação primária não é o que Ele dá, a revelação primária é quem Ele é. Ele é. Como Ele aparece a Moisés e declara o seu nome. E Ele diz: Moisés, eu sou. Um dia eu orando, dizia ao Senhor: Senhor, o Senhor vai me dar isso, o Senhor vai fazer aquilo, o Senhor vai comigo em tal lugar, cheio de inquietações. E eu ouvi no meu coração o Senhor bradando assim: o meu nome é Eu Sou. Não é eu vou, não é eu dou, é eu sou. Eu sou o que sou, o Deus aqui e agora, o Deus que é. Se nós queremos iniciar bem a nossa jornada, nós precisamos começar conhecendo quem Ele é, conhecendo seu caráter, seus atributos, sua natureza inabalável. Nos garante a firmeza quando os nossos fundamentos se abalam. Ainda que os montes, as nossas estruturas
estruturas mais rígidas se abalem, ainda que sejam transportados para o meio dos mares, Deus é. Saber quem Deus é traz estrutura para nossa alma. Quando nós conhecemos quem Ele é, nós conhecemos quem nós somos. É impossível conhecer quem somos sem conhecer quem Ele é, e essa é a verdade sobre as nossas crises de identidade. As nossas crises de identidade são, na realidade, crises sobre o conhecimento de Deus. Porque quando nós sabemos quem Ele é, nós estamos prontos para saber quem nós somos. Por isso, não precisamos viver nos domínios do medo, porque ainda que os montes se abalem, ainda que as nossas estruturas mais seguras sejam tiradas de nós, sejam lançadas no meio dos mares, nas agitações da vida, porque Ele é. Nós podemos descansar, porque Ele é o nosso refúgio. Nós podemos descansar. Pausa para deixar essa verdade entrar dentro do seu coração. Deus é tudo o que precisamos. Deus. Mas depois dessa pausa, que é a revelação do descanso, descansa no conhecimento de quem Ele é. Uma pausa no verso 3, entre o verso 3 e o verso 4, vai nos introduzir uma nova revelação acerca de Deus. E depois desse descanso, a revelação é: Deus está. Sim, há um rio cujas correntes, cujos canais alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo, e aí a sentença é: Deus está nela. Se não bastasse saber que Deus é, Deus ainda nos dá o privilégio de recebermos a sua presença. E Ele é, mas está conosco, em nós. Ele está edificando um lugar para Ele morar. Ele quer morar entre nós. E se já seria maravilhoso para nós saber quem Deus é, ainda que Ele não se relacionasse aqui conosco, já seria poderosíssimo, mas o Deus que é faz questão de estar. E a sua presença em nós, para nós, é a nossa alegria. A identidade de Deus é relacional, e manifestar a sua presença a nós é o seu propósito. Ele está presente como um rio que flui do seu próprio trono, para mostrar a sua alegria ao lugar onde Ele habita. Ele não é apenas o Deus Santo que se separa de nós. Ele é o Deus Santo que faz questão de se relacionar conosco para nos santificar e para gerar em nós o seu próprio caráter e nos dar a alegria de ser habitado por Ele. Ele se muda para um lugar, para mudar este lugar. Deixa eu declarar essa verdade sobre você. Deus mudou para dentro de nós. Ele veio habitar em nós. E Ele se muda para um lugar, para mudar este lugar. Ele faz questão de trazer a sua presença. Ele faz questão de trazer a sua presença para a nossa vida. Ele está. Eu oro agora para que esse rio venha de forma incontrolável e desobstrua
todos os canais da nossa vida, tudo que tem nos impedido de receber das águas que fluem desse trono, que é a presença dele, e que não apenas a nossa essência, mas a nossa aparência sejam curadas pelas águas que fluem desse rio que está entre nós. Que uma alegria genuína da presença do Espírito Santo possa transbordar em nós, e que da sua presença os nossos corações sejam completamente irrigados e nutridos, ainda que haja um barulho, ainda que hajam ruídos, o som dele, a presença dele, o fluxo dele pode aquietar a nossa alma. Por isso, essa revelação de que Deus está pode nos fazer descansar, e entre o verso 7 e o verso 8 tem mais uma pausa. A segunda pausa do Salmo, para que a gente reflita que Deus é, mas que o Deus que é está aqui agora, está aí com você. Ele está presente, ele não é indiferente, ele não está alheio, ele não está longe, ele não é apenas o Deus transcendente. Ele é o Deus imanente, ele é o Deus eterno, imortal, invisível. Ele é o Deus real, presente aqui e agora, por meio do seu Espírito fluindo em nós, interferindo na nossa vida e mudando tudo. Mas tem mais uma pausa e eu quero que você pause. Pausas são momentos de ampliar a revelação. Pausas terminam e começam. Pausas nos fazem respirar. E depois dessa terceira, ou depois dessa pausa, inicia o terceiro momento de revelação de Deus no Salmo 46. E esta revelação é que Deus não apenas é, não apenas está, mas Deus faz. Ele diz assim: venham, vejam, contemplem as minhas obras, vejam o que eu estou fazendo. Deus não está apenas presente, mas Deus está ativo, Deus está fazendo, Deus está agindo. Ele não apenas é, Ele está, e Ele não apenas está, Ele faz. Vejam que obras magníficas, que desolações, que coisas inimagináveis Ele pode fazer, e Ele nos chama para vê-lo fazendo. Ele nos chama para vir e contemplar as suas obras. Olha como Ele resolve as guerras. Em meio a um mundo de batalhas e de guerras, Ele faz cessar as guerras. Ele traz paz. Veja que obra grandiosa Ele pacifica, e eu quero declarar isso sobre a sua vida. O Senhor, que é, está, e Ele faz. E o que Ele está fazendo? Ele está trazendo paz. Ele está fazendo cessar as guerras. Ele é um Deus que despedaça a lança, que destrói os escudos, as armas de ataque, as armas de defesa. Ele está dizendo: não precisa mais lutar, porque eu cheguei. Você pode parar de se defender, você pode parar de atacar, você pode sair desse modo de defesa e entrar em um modo de desfrute. Por isso ele diz: parem de lutar, aquietem-se. Ei, aquietai-vos, para que vocês possam saber que eu sou Deus. Desacelera, descansa, desfruta, pacifica a sua alma, não porque você tem uma espada muito poderosa, porque Ele despedaça o arco, a lança. Não porque o seu escudo é muito poderoso, mas porque Ele
destrói os escudos, lança no fogo. Não há mais necessidade de viver através de mecanismos de defesa, porque Ele é, Ele está e Ele faz. Descansa agora os seus braços, você pode soltar as armas, deixe as armas caírem ao chão, solte tudo e descanse seus braços, porque os braços dele combatem por nós. Os braços dele estão estendidos para que os nossos possam descansar. Ele pode fazer o que não fazemos. Diante dessas 3 revelações, nós podemos ter uma consciência de que Ele é, Ele está, Ele faz, e por causa disso nós temos um Rei que é refúgio e que faz brotar um rio. O Rei, o rio e o refúgio. Por quê? Porque a gente agora é habitado pelo Senhor, porque a presença dele veio se manifestar entre nós. Eu quero te convidar para vir e ver, contemplar as obras do Senhor. Ele pode trazer paz para a sua alma, para a minha alma, porque Ele é, Ele está e Ele faz. Quero orar por você que precisa descansar, você que não tem conseguido parar, você que não tem conseguido desacelerar a sua mente, você que está vivendo em guerra contra você mesmo, ou contra coisas à sua volta. O Senhor quer trazer a paz que excede todo entendimento para o seu coração. Ele é. Deus é. Talvez você está achando que você precisava que Ele fizesse algo hoje por você. E Ele está dizendo, primeiro, deixa eu mostrar quem eu sou. Depois, deixa eu revelar onde eu estou. E depois, fique tranquilo. Porque se eu estou, eu faço. Quero orar por você. Pai, obrigado porque o Senhor é, o Senhor está e o Senhor faz. Obrigado porque o Senhor é refúgio, porque o Senhor é um rio, porque o Senhor é um rei. Obrigado porque é por causa disso que nós podemos hoje descansar. Eu oro por irmãos que precisam pausar hoje para receber uma revelação nova de Ti, que precisam descansar hoje. Então, em nome de Jesus, aquieta a nossa alma, porque o nosso coração está ouvindo a Tua voz presente aqui. Senhor, eu oro para que essa mensagem cure pessoas e o Teu conhecimento traga um profundo conhecimento sobre quem nós somos. E quando nós sabemos quem Tu és, nós sabemos tudo o que precisamos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Se essa mensagem edificou seu coração, quero que você comente aqui embaixo para eu saber que ela te abençoou. Deus é, Deus está e Deus faz. Amém? Se você foi abençoado, então comenta, compartilha com alguém, manda lá nos grupos, grupo da igreja, grupo da família, grupo da célula, do DNA, enfim, manda aquele irmão que você ama, pede para o Senhor colocar alguém no seu coração agora que precisa dessa mensagem, então compartilha, comenta e curte também esse vídeo, porque é uma forma de fazer o próprio YouTube recomendar para mais pessoas, a própria plataforma vai fazer esse conteúdo chegar em mais pessoas. Se inscreve aqui no canal Divinamente se você ainda não é inscrito, e se você é psicólogo, eu quero te convidar para participar conosco do nosso primeiro Congresso de Psicólogos Divinamente, dias 30 e 31 de janeiro, em Bragança Paulista, São Paulo. Eu espero você. Se você ainda não tem os livros Salmoterapia, o link vai estar aí na descrição para você poder pedir os seus, tá bom? Deus abençoe você. Não se esqueça que toda emoção é um convite para oração
e que saúde mental é pensar o que Cristo pensa, sentir o que Cristo sente. E eu espero você na nossa próxima Salmoterapia.